Hoje voltamos com as entrevistas visando as eleições 2024 na cidade de Botucatu. Esta é uma semana dedicada aos candidatos a vice. É importante ouvir o vice, que faz parte de uma chapa. E por ordem definida em sorteio, o nosso primeiro entrevistado é o professor Josias Nunes, do PDT, que é vice da candidata Rosiello. Josias já está aqui no estúdio, vai dar o seu bom dia. Bom dia, Josias, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui. Júnior Quinteiro, meu amigo querido, muito bom estar aqui, muito bom. E tá do outro lado do microfone é ruim pra caramba, você tem ideia disso, né? Tá do seu lado aí é bom, rapaz. Tá do lado de cá é complicado. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Criativa na manhã de hoje. Que bom ter a sua audiência e muito bom estar aqui. Anderson França, sempre, né, Anderson? Legal, muito bom ver você. E aqui com a gente está o Ielo, né, Júnior? Aqui do meu ladinho aqui, Antônio Mariello, obrigado pela companhia. Bom, vamos lá. A dinâmica da entrevista com os candidatos a vice é um pouco diferente com relação aos candidatos e candidatas à Prefeitura de Botucatu. Com o candidato a vice, é mais um bate-papo, sem tema, né? Com um tempo máximo de 25 minutos de entrevista. Eu vou deixar um cronômetro aqui com o Josias, o outro vai estar comigo, para a gente não perder a noção do tempo. Então está valendo a partir de agora. Josias, se você quiser fazer uma apresentação sua, né, para que quem não te conhece ainda, quem é o Josias, candidato a vice da Rosiello? Legal, vamos sim. Meu nome é Josias de Oliveira Nunes, eu sou oriundo do Rio de Janeiro, sou carioca da Gema, estou em Botucatu desde 1999, esse é o ano que eu chego a Botucatu, especificamente no dia 9 de setembro. Então, 9 de setembro agora serão 25 anos de cidade de Botucatu. Sou casado com Maria Celeste de Almeida Nunes, professora aposentada da Rede Municipal de Educação. Sou pai da Jéssica, doutora Jéssica Cristina, pai do Jonathan, mestre em literatura e cinema pela Unesp de Araraquara. Eu, com muita honra, sou professor e sou pastor da Igreja Batista Central de Botucatu. Aliás, o que me traz a Botucatu é exatamente a vida religiosa, o pastorado. Sou adepto de uma ideologia, de uma visão dentro da faculdade teológica que é a dos fazedores de tenda, baseado na experiência de Paulo, que são aqueles que têm profissão e inclusive geram com a sua profissão recursos para a própria comunidade. E com essa visão a gente chega a Botucatu em 1999. Trabalhei como jornalista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, que é a minha origem de fé. Tenho profundo respeito pelo universo assembleano, pelos pastores assembleanos. E fui membro de uma equipe que cuidava de 5 periódicos, né? E ainda cuida. A revista Jovem Cristão, fui o editor dessa revista durante 5 anos. A Seara, hoje Lar Cristão, Círculo de Oração, Obreiro, e um dos redatores do jornal Mensageiro da Paz, que é um jornal ainda de grande circulação no país enfim, nos países de língua lusófonas. Sou formado em letras, em pedagogia, estudei neuropsicopedagogia clínica, sou mestre pela Unesp de Assis em letramento e alfabetização. E, nesse momento, defendo o doutoramento, inclusive com banca marcada para os próximos dias, para as próximas horas, na Unesp de Assis, onde estudo a transição de manuscritos para impressos. Temos, assim, isso é uma bênção para nós, assim, temos já 2 livros acadêmicos pela Unesp, com circulação na universidade e no universo, né, das línguas lusófonas. Sou concursado da Rede Pública Municipal de Educação. Tive o privilégio de passar pelo governo do Ielo, de estar em seu gabinete, de estar na Secretaria de Comunicação, então, nesse período. Fui diretor de governo de Areópolis durante um tempo. Assumi uma empresa fornecedora de grandes proporções aqui em Botucatu, assumi a gerência industrial, até que o concurso da Prefeitura de Botucatu
nos chamasse. Estou em sala de aula, então sou professor da educação básica, sou professor do ensino médio e sou professor na Unifac há pelo menos 11 anos, nos cursos de administração de empresas, ciências contábeis, RH, pedagogia e educação física. Então esse é um resumo assim, bem sucinto da história da gente, da trajetória da caminhada, Júnior. Essa é a primeira vez que você é candidato, né? Ou você já foi candidato a... Eu fui candidato vereador, né? a vereador e fiquei como suplente durante o primeiro mandato do prefeito João, na época do João Cury. Tá. E depois não mais, depois eu fui cuidar da igreja, né? Fui cuidar da carreira acadêmica, fui estudar, enfim, e agora a gente retorna com o convite da Rosiello para que nós viéssemos como vice-prefeito, compondo com ela, então, uma proposta de governo. O que te motivou a aceitar reingressar numa campanha eletiva? Eu acho que é muito cômodo para qualquer cidadão, para qualquer indivíduo, o papel de espectador. Uhum. Olhar sempre de fora para dentro, mas não colocar a cara, não colocar o nome. E, de repente, eu sou funcionário público, eu estudei para construir uma carreira acadêmica na área da educação. Então, de repente, a motivação é exatamente essa. A ideia de propor soluções a partir da experiência, a partir das vivências, mas, principalmente, sair da inércia. Crítica pela crítica, todo mundo tem a sua opinião. Todo mundo constrói algum tipo de conceito, mas e a experiência? E talvez, quem sabe, a voz de outros servidores, a voz de outros professores, a voz de outros funcionários públicos não se veja e não se ouça a partir da disponibilidade do nome. Então, eu acredito, Júnior, sendo muito, assim, muito honesto, o que nos motiva será isso, né? A ideia de você não estar apenas como espectador da história, mas de alguma forma você mostrar a cara, mostrar o rosto e dizer, bom, não, nós temos propostas. O que está legal, o que não está legal, não está legal, e nós temos caminhos para isso, né? Então, eu acredito que essa seja uma síntese para o entendimento dos motivos, né? A expressão motivação, ela curiosamente envolve dois conceitos muito distintos. O primeiro conceito é o dos motivos e o segundo, as ações produzidas pelos motivos corretos. Então, talvez essa seja a motivação, o motivo da ação, né? de pôr o nome, enfim. Josias, constitucionalmente falando, o vice de um poder executivo, seja ele municipal, estadual ou federal, é de substituir o prefeito, o governador ou o presidente na falta deste, né? Aqui em Botucatu, na história, nós tivemos algumas figuras que eram o vice, na acepção da palavra, né? Uma figura meramente decorativa. Outros, porém, tiveram participações ativas em governos. Como será a participação do Josias como vice da Rosiello, caso a empreitada seja exitosa no dia 6 de outubro? Eu imagino que o desafio da representatividade e da representação, ele está posto. Uhum. E quando nós aceitamos o convite e aceitamos o desafio, nós imaginamos uma contribuição constante durante todo o governo. E principalmente sendo dentro do gabinete, ou dentro de um gabinete destinado ao trabalho do vice-prefeito, o acolhimento de funcionários públicos, o acolhimento de profissionais da educação, o acolhimento das famílias. Quando nós falamos, por exemplo, sobre o trabalho do vice e sobre a hipótese desse trabalho ser meramente e constitucionalmente de substituição, nós ignoramos, talvez,
o peso, a importância de uma construção política. Nós não estamos falando de um projeto de poder. Projeto de poder, a gente faz aliança, chega ao poder e depois as figuras desaparecem. Talvez se você perguntar à população de Botucatu o nome dos secretários desse governo e dos anteriores, talvez ninguém saiba dizer. Quem são os secretários? Quais são as secretarias que desapareceram? Talvez as pessoas não saibam dizer. Então, eu acredito muito no seguinte: a possibilidade de você estar à disposição do povo, estar à disposição das famílias, estar à disposição dos professores, estar à disposição dos funcionários públicos e exercendo politicamente poder não só de influência, mas junto à prefeita da cidade. Então, Rosiello, na hipótese do sucesso na empreitada. Eu acho que isso abre as portas para que o funcionário público, que é quem faz as coisas acontecerem, o professor que na ponta da corda é quem lida com o aluno e é quem constrói ou media os processos de construção educacional, com que esses servidores tenham espaço dentro do governo. Período eleitoral é fácil, a gente abraça todo mundo, beija todo mundo, toma café, come pastel, come coxinha, sabe o nome do cara, da mãe, da família, isso é uma delícia, né? Eu escutei de uma professora esses dias o seguinte, assim, nossa, eu descobri agora que membros da equipe do governo têm dente. Como tem dente? Não, sorriram para mim. Então, assim, existe um desconforto muito grande, produzido talvez pela falta de espaço do professor e do servidor dentro da própria prefeitura. Então, eu acredito que eu consiga contribuir para que esse buraco, para que essa lacuna se feche. Então, o servidor precisa ser ouvido, o servidor precisa ser valorizado, precisa ser respeitado. O professor, que é quem sabe da realidade de sala de aula, é o cara que pode dizer como vai a educação. Uma coisa, eu abri aqui o plano de governo e li um monte de proposta. Proposta, a gente pode ter dezenas. Aliás, já as propostas do governo Rosiello e o governo do qual eu faço parte, já estarão, essas informações estarão disponíveis, acessíveis pelos mecanismos digitais. Já, nas próximas horas. Mas é fácil, o papel aceita tudo. Mas a gente precisa fazer perguntas. Então, qual é o papel? É uma pergunta que dá origem a dezenas, a centenas de outras. Qual é o papel de um vice? Puxa vida, não é de mera representatividade. O vice tem condições, a partir de seu currículo, a partir de sua competência, a partir de seus relacionamentos construídos, a partir de sua história, né? Ninguém constrói uma história da noite para o dia. Quem é fulano, quem é Beltrano, de onde aparece, o que pretende, né? Então, eu acredito, Júnior, e dessa forma eu imagino pontuar, que quando você tem um projeto político, os espaços são abertos para que todos participem disso. Não é um projeto de poder. No projeto de poder você constrói talvez a imagem de um indivíduo que se torna, quem sabe, o benfeitor, né, de uma cidade, de uma comunidade. Mas não é assim que funciona. Política, desde os gregos, funciona de uma forma completamente diferente, né? Todo poder emana do povo, pelo povo, para o povo e também deve ser exercido pelo povo. Então eu acredito que seria uma sinalização para o funcionário público, para o professor, da importância de seu trabalho, da importância de sua função. O senhor citou, então, ser um elo de ligação entre o funcionalismo público e o gabinete, e citou a educação, que é onde o senhor desempenha sua função aqui no município. Um vice ele tem condições de ser um secretário de educação, por exemplo. Que nós temos algumas secretarias nevrálgicas, né? Saúde, educação, principalmente, né? O senhor estaria apto para isso, nas suas palavras? Eu acredito que nós temos no universo de Botucatu nomes muito melhores do que o meu para essa função. Eu creio absolutamente nisso. Há homens muito mais experientes, mulheres muito mais experientes, mas eu acredito por exemplo? Eu não declinaria um nome, Tá. Até para não cometer a indelicadeza da supressão de outros. Mas eu gostaria de frisar uma coisa, Júnior, e a sua pergunta para mim foi assim, realmente importante, muito importante. A gente precisa de currículo. Você sabe da importância de uma pasta pelo currículo de quem assume. E nós estamos vivendo uma época muito complicada em que não se valoriza formação.
não se valoriza a competência. E os acordos políticos e os ajustes dos bastidores da base aliada de um governo não podem determinar quem ocupa esta ou aquela função dentro do governo. Tem competência, assume. Não tem, sinto muito. Obrigado pelo apoio, mas esse lugar não é o seu. Então, com base nisso, eu realmente imagino que Rosiello, como prefeita, e aí nós estamos juntos nesse filtro, nessa busca, e aí eu contribuo da melhor maneira possível. Nós precisamos encontrar nomes de profissionais que tenham lattes, que tenham currículo, até para que os nossos professores se vejam representados, para que as famílias de Botucatu saibam que o secretário da Educação não é um técnico. Puxa vida, quantas vezes nós pudemos fazer e não fizemos? Nós temos temas nevrálgicos trazidos pelos servidores ao longo desses, pelo menos, 4 últimos anos. São graves. E esses temas são levados aos respectivos secretários sem respostas plausíveis, sem respostas dignas, sem respostas efetivas. Então nós precisamos de pessoas certas, nos lugares certos, fazendo a coisa certa, na hora certa. E sem a menor vaidade, absolutamente sem a menor... E também sem falsa modéstia. Nós temos em Botucatu a Unesp, nós temos professores de excelência, acadêmicos com dezenas de obras publicadas, homens e mulheres que estudaram a vida toda construindo uma carreira muito mais profícua do que a minha. Agora, se Botucatu conseguir ter um top, uma secretária top, mas vamos ao currículo, nós não podemos entregar a educação nas mãos de qualquer um, porque senão fica exatamente como está, nós não temos de quem cobrar. E quando você cobra, quais são as respostas? Aonde estão as respostas técnicas? Teve um episódio, recente episódio, que para mim significou uma marca importante. Nós tivemos um convidado, seja ele quem for, com profundo respeito pelo convidado, que vem fazer uma palestra para professores, convidado pela Secretaria de Educação de Botucatu, que se dirige ao plenário, eu vou repetir, um plenário formado por professores da educação básica do município, dizendo o seguinte: qual é a importância de mestres e doutores numa rede municipal? Pelo amor de Deus, se eu falo sobre educação de excelência e não invisto na formação de carreira docente, remunerando adequadamente esse professor, respeitando esse professor, ouvindo a opinião desse professor, respeitando a escola, não tem tema político que supere esse buraco, essa lacuna. Então, eu acredito que nomes, mas assim, filtrados, absolutamente filtrados pela Rose como prefeita e com a minha modesta contribuição, mas com certeza nomes de pessoas que tenham história na educação e que tenham proposta. Eu tenho a sensação... E quando você vem de uma cidade grande, eu fui acolhido por Botucatu, escolhi Botucatu para ser a minha cidade, né? Escolhi Botucatu para criar os meus filhos, e eu acho que né, que essa foi a melhor decisão que eu tomei com a Celeste, a maior decisão que eu tomei, a melhor, né, na minha vida. Aliás, diga-se de passagem, Celeste é minha companheira entre namoro, noivado e casamento, não parece... Eu tenho essa carinha de 18, mas são 44 anos de vida matrimonial. 44. Né? Então, quando a gente escolhe Botucatu, escolhe por ser uma cidade que nos ofereça o que nos oferece, qualidade de vida. É uma boa cidade. Né? Mas aí, quando você pensa no currículo de um gestor da educação, você chega à conclusão de que ser bom não basta. Né? A gente precisa de excelência, precisa de eficácia. Então, isso me incomoda. A falta de currículo de homens e mulheres disponíveis, sinceros, honestos. Gente boa, gente muito boa, mas que Botucatu merece. Secretários de excelência merece. Merece homens e mulheres com currículo, com formação, merece. Então, Júnior, eu não me ponho à disposição da empreitada, em função de saber que há no universo acadêmico homens e mulheres muito melhores preparados do que eu. Mas eu espero ter alguma parcela de contribuição nisso, com muita certeza, muita segurança. Eu também não me omitirei.
Bom, nós temos aí 18 minutos e meio de entrevista. Acho que o grande, já que nós entramos nesse assunto, o grande dilema é você conseguir trazer profissionais desse gabarito oferecendo o salário de um secretário hoje, né? Vamos dar um exemplo aí, pegar algum profissional da iniciativa privada, na hora que você mostra o salário para ele vai ter que abrir mão de algum, ele vai falar, olha, sinto muito, gostaria de contribuir, mas não posso, né? Há sempre esse dilema e não politizar os cargos de uma secretaria, né? Exatamente, exatamente. Quando alguém chega ao poder, esse indivíduo não pode se ludibriar ou se inebriar com o poder. Ele tem que saber que quando ele chega lá, ele chega pelo voto do povo e ele é empregado do povo. Ele está ali para representar aquilo que o povo e para fazer aquilo que o povo precisa que seja feito. Mas nós não temos um grupo de notáveis. Nós temos homens e mulheres que precisam ser sensíveis à voz do povo, precisam ser respeitosos ao voto que receberam, porque eles não estão recebendo. O político, quando é eleito, não recebe um cheque em branco. E aí a questão financeira é importante. Eu acredito, Júnior, realmente eu acredito, que haja um grande número de homens e mulheres que ainda são motivados pela paixão, pelo amor por essa cidade. Eu tenho absoluta certeza de que há professores, há docentes de uma capacidade absurda que acumularam um saber não só acadêmico, não só técnico, teórico, mas de vivências, de relacionamentos. Há homens incríveis que estão disponíveis, que podem fazer a composição de governo. Mas eu concordo com você, os péssimos salários produzem um fenômeno, inclusive, conhecido como fuga de cérebros. Nós não temos, por exemplo, nenhum incentivo, nós não temos um plano de carreira para o servidor municipal, para o professor municipal. Por exemplo, quando o Botucatu alcança os maiores índices das últimas medições, alcança no pós-pandemia, numa medição pós-pandemia. O mérito não é da escola, o mérito é do professor, que deu aula com a sua câmera, que deu aula com o seu tripé, que investiu em equipamento, que pagou a sua internet e que deu aula atendendo aluno, inclusive full-time. Então, há pessoas movidas pela paixão, mas nós precisamos remunerar. Eu acredito que o salário eu realmente acredito que o salário do secretário não seja um salário convidativo. Assim como não é o salário do professor. Bem-vindo ao time, né? Você imagina, eu estou com 25 anos de estudos ininterrupto e eu não recebo absolutamente nada mais por isso, né? E eu ouço de colegas professores assim, puxa vida, que vontade de fazer um mestrado, de fazer 2, 3 especializações, de fazer um doutorado, mas, puxa vida, eu dou 70 horas de aula por semana para poder sobreviver, né? E o professor não faz isso por diversão. Então, eu acredito sinceramente, Júnior, que a gente ultrapassa os limites econômicos, financeiros, optando por aqueles que têm paixão pelo que fazem. E sempre teremos à nossa disposição profissionais da mais alta envergadura e à disposição da composição de um governo. Essa madrugada, literalmente essa madrugada, nós estávamos com uma profissional, e essa moça gentilmente, né, passa com a gente uma quantidade de horas enorme, conversando sobre saúde, uma médica, uma doutora, apresentando as suas observações, as suas angústias, as suas sugestões. Então eu acredito que, acima de tudo, independente do salário, é importante sim, mas a gente precisa de gente com paixão pelo que faz, com amor pelo que faz. Nós temos ainda 2 minutos e meio de entrevista. Josias, se você quiser fazer as suas considerações finais, se atentando ao cronômetro ali. Vamos lá, vou procurar usar esses 2 minutos com o mais alto poder de síntese, é um desafio. Eu quero dizer uma coisa para você, eleitor. Eu quero conversar com você, chefe de família, mãe. Quem sabe como a sua casa está é você. Se a saúde está legal, quem sabe é você. Se a educação vai bem, quem sabe é você. Se seu filho está aprendendo na escola, quem sabe é você. Se tem emprego para o seu marido, para o seu filho, quem sabe é você. Se a cidade está organizada, quem sabe é você. Se o transporte público é adequado, quem sabe é você. Se a segurança pública funciona ou deixa de funcionar, quem sabe é você.
Então eu quero fazer uma proposta a você. Sucessão de governo é saudável em qualquer lugar do mundo. O grupo político que aí está teve 16 anos para fazer. Se o que fez é bom, quem julga é você. Se isso precisa ser mudado, quem analisa é você. E eu quero que você saiba que você tem a opção da Rosiello como prefeita, 12, e Josias, professor Josias, como vice-prefeito. É uma opção que você tem. Agora, quem decide quem ocupa o lugar no prédio da prefeitura, quem se assenta na cadeira de prefeito, é você. Então, se você não está satisfeito com a forma como as coisas estão acontecendo, a opção existe. A hora de mudança é agora. Eu quero dizer só mais uma coisa para você. Se tudo está legal, bacana, aposte na continuidade. Se as coisas não estão indo tão bem como você gostaria que fosse, a hora de mudar é agora. Porque normalmente quando você vota no prefeito, você entrega teoricamente mais 8 anos nas mãos desse grupo político. Normalmente o prefeito faz o seu sucessor, ou pelo menos consegue a sua reeleição. Então, meu amigo, minha amiga, se você quer mudanças, a hora é agora.